Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 2, parte 1. Culpa, graça e cobrança de débitos. Com esta parábola, Jesus expressou o seu ensino sobre o perdão com toda a clareza, em cores vivas e som estereofônico. Ela contém muitas revelações sobre a nossa restauração espiritual e emocional. Mas isso não deve nos surpreender. Jesus foi a única pessoa equilibrada e perfeitamente sadia que já viveu neste mundo. A Bíblia afirma que ele sabia o que estava no coração do homem, até mesmo o que se esconde bem lá no íntimo. Assim sendo, podemos saber de antemão que os seus ensinos e princípios contém as mais profundas verdades psicológicas. A parábola. Certo rei resolveu acertar as contas com seus credores, e ao fazê-lo, descobriu que um de seus servos lhe devia a fantástica quantia de 10.000 talentos. Jesus citou aqui uma soma realmente elevada, praticamente impossível de se resgatar. Os impostos anuais das províncias da Judéia, Idumeia, Samaria, Galiléia e Pérea, somados, chegavam apenas a cerca de 800 talentos. Mas o exagero da quantia é para acentuar a verdade ensinada. Nossa dívida para com Deus e com os outros é tão elevada que se torna impossível resgatá-la. Assim como um escravo que recebia um salário de poucos talentos por mês não podia economizar o suficiente para saldar um débito de 10.000 talentos. E o homem caiu de joelhos, pediu misericórdia ao seu senhor. O que ele pede é uma concessão especial, o macrotumazon. Todas as vezes que este vocábulo aparece no Novo Testamento, significa dilatação do tempo, adiamento. Senhor, seja paciente comigo, diz ele. Adie essa cobrança e lhe pagarei tudo. Dê-me um pouco mais de tempo. Vemos aí que a ideia que o servo tinha sobre perdão era uma e a do rei era outra. O Senhor, em sua misericórdia, perdoou-lhe tudo e o libertou. Mas aquele mesmo servo, ao sair dali, encontrou um colega seu, outro servo do rei, que lhe devia a mísera quantia de 100 denários. Então agarrou-o pelo pescoço e disse: pague-me o que me deve. E vendo que o outro não tinha condições de pagar-lhe, ele não teve misericórdia e lançou-o na prisão, até que o pagasse. Então o rei mandou chamar o servo e disse: olha aqui, eu lhe perdoei toda a sua dívida, e agora você age assim com seu colega? E bastante irado com ele, mandou-o para a prisão, até que ele pagasse o que lhe devia. Se a história terminasse aí, já seria bastante trágica. Mas Jesus disse outra coisa logo a seguir, que foi uma verdadeira pontada. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Espere um pouco aí, Jesus. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que imagem do Pai Celeste é essa que o Senhor está projetando? Não seria isso uma tradução inexata? Não. A inferência está muito clara. Deus será um cobrador drástico e duro com aqueles que não perdoarem e não forem perdoados. Será isso um exagero, como no caso da quantia em dinheiro? Ou será que se refere apenas à vida futura, ao castigo dos ímpios? É possível que ela se aplique aos ímpios também, mas, na verdade, não precisamos esperar a outra vida para vermos essas palavras de Jesus se cumprirem. Aqui mesmo e em nossos dias, as pessoas que não perdoam ou não são perdoadas vivem sofrendo com sentimentos de culpa e ressentimento. Elas vivem numa prisão, onde são torturadas por todo tipo de conflito emocional. Deveres e débitos. Entrelaçada a esta parábola de Jesus, acha-se um quadro sobre os interrelacionamentos humanos. O mundo foi feito para o perdão, foi feito para a graça, para o amor em todos os aspectos da vida. A própria estrutura da natureza humana já traz dentro de si a necessidade dessas coisas que está em cada célula de nosso corpo, em cada relacionamento com os outros. Fomos criados com a necessidade de graça, amor e aceitação.
Uma das definições bíblicas para o pecado é a violação das leis de Deus. Quando transgredimos uma dessas leis, estamos, num certo sentido, em débito para com elas. As palavras dever e débito vêm da mesma raiz. Quando dizemos devo agir assim ou não devo agir assim, estamos praticamente dizendo tenho esse débito para com Deus ou tenho esse débito para com essa pessoa. Isto é, o débito de agir ou não agir de certa forma. E esse princípio relacionado com a lei de Deus aplica-se também ao relacionamento com outras pessoas. Temos deveres e débitos uns para com os outros. Muitas vezes, quando pecamos contra uma pessoa, dizemos: sinto que estou em débito com ele. Ou então, sinto que ela me deve desculpas. E quando um condenado é liberto da cadeia após o cumprimento de sua pena, dizemos que ele pagou o seu débito para com a sociedade. Jesus expressou este mesmo conceito no âmago do Pai Nosso, quando nos ensinou a orar. E perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Os pastores, conselheiros ou qualquer outra pessoa que trabalhe com a alma humana sabem que essa questão de débitos morais acha-se presente na natureza humana de uma forma incrível. Existe em nós um sentimento de dever de que temos um débito, uma espécie de mecanismo automático pelo qual a cobrança de dívidas entra em funcionamento. E então buscamos formas de expiar os nossos erros, de pagar as nossas dívidas ou de cobrar o que os outros nos devem. Se temos raiva de nós mesmos, pensamos: tenho que pagar por tudo isso. Mas se sentimos raiva de outrem, então é ele que tem que pagar. E deste modo, esse inexorável processo de dívida e cobrança entra em funcionamento, e a pessoa é entregue aos seus verdugos interiores. São os carcereiros que atuam como cobradores nesta horrível prisão. Alguns de nós ainda se recordam da escalação da defesa do Rams, de alguns anos atrás. Os 4 somados davam um total de 0,5 tonelada de músculos, que simplesmente barravam os adversários. Eles eram chamados de os 4 temíveis. Jesus está ensinando que os que não perdoam e não são perdoados são entregues a um outro grupo de 4 temíveis: sentimento de culpa, ressentimento, esforço e aflição. Esses 4 produzem em nós estresse e toda sorte de problemas psicológicos. O Dr. David Belgon, ao comentar a afirmação de que quase 75% das pessoas que se encontram internadas nos hospitais hoje com moléstias físicas sofrem de enfermidades que têm raiz em problemas emocionais, diz que esses pacientes com essas doenças estão punindo a si mesmos e que os sintomas físicos e os colapsos podem ser uma involuntária confissão de culpa. Que Deus te abençoe e até amanhã.